Olá! O Diário do Noroeste dá início hoje à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranavaí. Eu sou Monique Manganaro e comigo aqui no estúdio estão Adão Ribeiro, editor-chefe do DN, e o jornalista Reinaldo Silva. Conforme definido por sorteio, para esta primeira entrevista, recebemos o candidato do MDB, Arildo Zocante Cardoso. Líder da coligação Respeito e Liberdade, ele tem como vice o candidato do PL, Valda Transinturi. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado pela presença. Para iniciarmos, eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem nos acompanha. Bom dia, Monique, Adão, Reinaldo. Eu sou Arildo Zocante Cardoso, sou contador, empresário. Eu moro em Paranavaí desde que eu nasci em Paranavaí, sou filho dessa terra. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a oportunidade de fazer a nossa campanha ser conhecida, porque o Diário é realmente um grande veículo de comunicação e, por certo, um dos melhores jornais da região noroeste do Paraná. Fico muito à vontade aqui, porque desde a época da família Bogoni eu estive sempre aqui, fui contador dessa empresa, e hoje eu tenho certeza que a lisura da família Bogoni se perpetua agora com a família Carvalho e o Diário continua sendo o grande comunicador de Paranavaí. E estamos começando uma luta hoje, um trabalho bastante perplexo ainda com as reações que tivemos antes da nossa campanha. Havia uma vontade muito grande de se ter apenas um candidato com objetividade na direita em Paranavaí. E com isso fizeram que nós tivemos grande dificuldade em lançar a nossa candidatura. E uma vez lançado, e um mecanismo igual ao Diário do Noroeste, abrindo esse espaço, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Muito bem, candidato. Vamos então começar falando de política. Candidato, em 2022, o senhor era presidente do PSD e falava dos projetos de futuro do partido, apontava o governador Ratinho Júnior como favorito para a reeleição. O que acabou acontecendo nesse percurso e o que houve para essa mudança? Bom, em 2022 eu era coordenador da campanha do governador Ratinho Júnior. Aliás, a minha estima pelo governador, a troca de partido não mudou nada. Eu continuo achando o governador Ratinho Júnior uma das personalidades e possivelmente um pré-candidato a presidente da República. Porém, naquele momento, se você lembrar algumas conversas que nós tivemos, Adão, eu falava que mais importante do que os nomes eram os projetos. E nós já fazíamos 2 anos que estávamos trabalhando em projetos, em melhorar a cidade, entender o que o munícipe precisa, porque eu entendo a prefeitura como uma grande empresa. Só que essa empresa, ela não visa lucro, ela visa o bem-estar da comunidade. Então, eu trazia esse projeto para ser discutido. Infelizmente, o candidato que entrou no PSD, ele entrou por Curitiba e eu, então, presidente do PSD, não fui nem comunicado da sua entrada. O nosso líder maior, Rogério Lorenzetti, só para vocês terem uma ideia, esteve lá em Curitiba naquele momento e não foi convidado para a assinatura da ficha dele. Então, essa falta de respeito, né, para quem já propagou tanto essa palavra, essa falta de respeito culminou com a minha saída do PSD e eu fui convidado, então, para entrar na legenda do MDB. Aliás, um partido que eu me sinto muito à vontade. É um partido de centro, tal qual o meu pensamento, de centro mais voltado para a direita, mas é um partido que tem uma luta pronta, feita desde a época do militarismo, onde foi a grande resistência, e é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos ser a resistência para quebrar toda essa casta que existe dentro da política de Paranavaí. E com propostas. Eu não quero que as pessoas votem no Arildo, eu quero que elas acreditem que aquilo que nós vamos colocar na nossa campanha vai ser executável. Por quê? Porque quando acabar a eleição, quando acabar o nosso mandato, eu vou continuar morando em Paranavaí, minhas filhas estão morando aqui em Paranavaí, meus netos que ainda não tenho também vão continuar morando em Paranavaí, então eu tenho respeito pela liberdade de estar em Paranavaí. Mas há um sentimento de frustração. Em construir o partido, o senhor anunciava 120 filiações no dia que o senhor assumiu a presidência, no evento público. Como é que fica esse sabor, candidato? Infelizmente, Paranavaí, a maioria das eleições de Paranavaí, elas são mais computadas lá em Curitiba ou Brasília, os candidatos são mais colocados em Curitiba ou Brasília do que propriamente na sua base, né? Eu, então, tinha todo o respeito pela candidatura do nosso amigo, e ele tinha todo um caminho mais fácil, mas ele perpetuou outro caminho, ele preferiu se aliar ao atual prefeito, e eu já tinha deixado clara a posição pessoal do Arildo, que era também a posição do partido, que era a posição do Rogério Lorenzetti, era de oposição, não à pessoa do atual prefeito, mas ao governo dele.
Então não me causa frustração, não. Eu acho que é uma oportunidade. O que me causa frustração foi o trabalho que eles tiveram, a necessidade que eles tiveram de perpetuar só eles do centro para a direita e mais ninguém. Parece que eles não queriam discutir a cidade, e eu quero discutir a nossa cidade. O PL marchava para essa coligação do governador, ou melhor, do partido do governador, e acabou na reta final como vice na candidatura do Arildo Zocante. É possível fazer uma análise disso e contar como isso se deu? Quando o PL juntou conosco e lançou o nosso vice, isso foi um pedido do presidente estadual do PL, o deputado Giacomo, deputado federal Giacomo. PL para nós não é só 2 minutos de televisão e rádio. O PL para nós é uma conduta, é um partido ideológico, é um partido que tem pessoas muito importantes, tanto que o meu vice é o Valda Transintúlio, que é uma pessoa fantástica, que vai contribuir muito para o nosso governo. Parece-me que o pessoal de lá não tinha esse valor pelo PL. Eles queriam tão somente os 2 minutos. Haja vista que eles não estavam preocupados em montar a chapa de vereador, e haja vista que eles não estavam preocupados em estruturar o PL. Quando o PL foi para a mão do Emerson, que é o atual presidente aqui, o Emerson trouxe uma estrutura para o PL que eles até então não conheciam. Hoje o PL tem sede própria, hoje o PL consegue lançar seus vereadores e lançou o meu vice, que eu tenho certeza vai contribuir muito. Até porque muito daquilo que o PL pensa, que os conservadores pensam, vai estar dentro do meu plano de governo. Tá? Eu tenho muita afinidade com os pensamentos, principalmente nas questões de educação que o PL propaga. Por isso, não é só uma questão de tempo de TV, são parceiros e que juntos a gente vai fazer uma campanha bonita para chegar ao Palácio Ivaí. Pesquisa do eleitor, é os que vão para cá, vão para lá, muda o número do candidato. Adão, nós tínhamos uma pesquisa logo há um tempo atrás e mostrava que quase 80% das pessoas não estavam ainda pensando em política. Essa movimentação de partido, ela se dá muito mais a nós que somos do meio político do que propriamente a população de uma forma geral. Mas é bom, é interessante que as pessoas vão se identificar. Eu penso assim, mais importante do que ter o partido é ter o pensamento alinhado a esse partido. Né? Eu sempre fui um moderado, eu sempre tive no centro. Se você catar toda a minha trajetória partidária, eu sempre tive entre partidos de centro e centro-direita. Então, ter o PL agora me acomoda muito bem no discurso deles. Ia ser difícil para outros candidatos, que têm toda a sua história focada lá na esquerda, no PV, como é que eles iam alinhar o pensamento deles com o PL. Candidato, os mais competitivos, tidos como mais competitivos, um diz que tem o apoio do governo federal e apresenta esses apoios. O outro tem o apoio do governo do estado e também apresenta, e do governo municipal e também apresenta. A bandeira do Arildo nesse sentido dos apoios políticos. Vou começar com esses apoios, né? O MDB, ele faz parte da bancada de apoio do governador Ratinho Júnior e faz parte também de apoio ao governo Lula. E as pessoas de Paranavaí, elas não têm que ficar refém do dinheiro que não é dos administradores. O dinheiro do Paraná não é do PSD. O dinheiro do Paraná é do Paraná, e Paranavaí é Paraná. O dinheiro do governo federal não é do PT, não é do Lula. Do dinheiro do governo federal é do brasileiro, e aqui nós temos brasileiros. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em não tê-los na minha base agora de apoio, mas por ser moderado, por saber dialogar, eu tenho certeza. Não vai acontecer. É estranho, né, hoje o governador vir a Paranavaí, porque faz 6 anos que ele não vem para cá. Faz 6 anos que ele praticamente não aparece em Paranavaí, justamente porque ele não tinha afinidade com o prefeito. Independente de quem for o governador, independente de quem for o presidente da República, nós vamos estar lá junto, porque Paranavaí é maior do que o governador, Paranavaí é maior que o presidente da República e muito maior que os candidatos a prefeito. Quanto ao apoio, nós vamos ter o apoio massificante do PL e das lideranças do MDB. Quando eu falo liderança do MDB, eu quero ressaltar a figura do nosso presidente estadual, deputado Anibele, que ele é o grande precursor da nossa campanha. Ele foi o primeiro que disse não aos conchavos vindos de Curitiba. E aqui em Paranavaí, do meu presidente, o Tom Volpato, que também foi muito firme na sua conversa. Mais do que isso, lá no PL, nós temos a figura do deputado Giacomo, deputado federal de grande participação na direita, e ele também está nos apoiando plenamente. Além de figuras conhecidas da direita aqui, como, por exemplo, o prefeito de Santa Cruz de Monte Castelo, que vem colaborado muito com a nossa campanha. E as pessoas de Paranavaí.
porque é uma campanha municipal. O que nós temos que ter apoio é das pessoas aqui que acreditam e querem o bem-estar dessa cidade. Candidato, já concluindo da minha parte esse tópico, há um discurso majoritário, ou pelo menos dominante, de que o parlamento deve ser mínimo. Quanto menos deputado, melhor, menos vereador, melhor. Aqui em Paranavaí, o senhor foi favorável à ampliação da Câmara. E eu queria saber como está essa bandeira e como é o senhor vê isso hoje, estando na disputa da eleição, e falasse um pouco da importância do vereador, de eleger o vereador e do papel do vereador. Bom, eu primeiro queria esclarecer uma coisa para as pessoas de Paranavaí. O custo da Câmara de Vereadores com 10 vereadores é exatamente o mesmo custo legal com 15 vereadores. A Câmara, dificilmente isso aconteceu nos últimos 8 anos, mas a Câmara ela tem que ter autonomia. Eu sou ainda um romântico da política. Eu penso que os 3 poderes têm que ter autonomia. Olha, nós estamos vendo na esfera federal, por exemplo, uma intransigência do STF em vários assuntos e o governo começa a legislar. Hoje mesmo tivemos uma questão das verbas, das verbas que o Congresso tem aprovado e o governo federal tem entrado no STF. Em Paranavaí não foi diferente, nós tivemos uma Câmara totalmente relapsa, que ficou à função do prefeito nesses últimos 8 anos. Então, ter 15 vereadores aumenta a representatividade. Só para você ter uma ideia, nesse último mandato, agora que nós tínhamos 10, nós não tínhamos ninguém que pudesse representar e ouvir as vozes, por exemplo, de Mandiocaba, de Piracema, de Cristo Rei. Então, eu acho que o número de vereadores tem que ser agregado ao seu custo, não pode haver elevação de custo. Agora, quanto mais vereador, maior representatividade, porque a Câmara tem um papel fundamental, que é de legislar e também, principalmente, de fiscalizar o executivo. Infelizmente, nesses últimos 8 anos, nós não vimos. Então, ter 10 nesses últimos 8 anos e ter 15 seria uma coisa igual. Eu, enquanto prefeito, vou dar total autonomia para a Câmara. Vocês não vão me ver lá na Câmara para nomear o presidente, para fazer eleição da mesa. Aí me perguntaram, mas você não tem medo? Porque o legislativo tem força, você não conseguir tramitar seus processos, seus projetos? Olha, Câmara, quem estiver lá na Câmara e os projetos for bom para a cidade, eu vou lá debater com vocês. Eu quero estar realmente fazendo a Constituição brasileira valer. Eu quero os 3 poderes totalmente autônomos, independentes e com vida totalmente própria, sem intromissão de um no outro. O candidato queria falar um pouquinho sobre infraestrutura. Vamos lá, Reinaldo. Recentemente, a administração municipal inaugurou 2 obras importantes, a Rio Grande do Sul e a Guaporé. Ao mesmo tempo que a gente tem esse asfalto novo, a gente tem algumas condições de asfalto ruins, principalmente nos bairros. Eu queria saber como resolver essa questão da malha asfáltica em tempo hábil, para que a população não tenha essa dificuldade, esse problema de segurança também no trânsito. Você vê, né, Reinaldo? Em 8 anos, talvez foi as 2 obras que o governo fez em 8 anos. E com ressalvas, tá? Eu passei pela Guaporé. A Guaporé tem grandes problemas de infraestrutura. Eu fui me aventurar a andar de bicicleta lá, quase caí. E os carros estão reclamando que trepidam muito. A Rio Grande do Sul, eu acho uma obra que foi importante para a cidade, mas se eu penso numa cidade que tende a crescer, eu não tinha feito uma estrada, não tinha feito uma rua, eu tinha aberto uma avenida, porque daí eu levava para não acontecer o que aconteceu ali no Monte Cristo, onde nós temos hoje uma rua bem apertada, que o fluxo de veículos ali passa muito grande. Esse é um problema que Paranavaí tem e não é dessa gestão. É um problema congênito há muitos anos. Parece que as pessoas que estão na administração de Paranavaí não acreditam em Paranavaí. Então, reestruturar toda a malha viária é importante. Da manutenção é importante, mas mais importante da parte de infraestrutura é resolver os problemas que sempre existiram. Eu já em outro programa enumerei alguns deles. Nós temos ali na Rio Grande do Norte um grande problema de chuvas. Ali inunda tudo quando é chuva. E as pessoas têm medo de mexer naquilo. Sabe por quê? Porque vai ser uma obra grandiosa, extremamente cara, que vai sumir, porque vai ficar debaixo da terra. E parece que as pessoas não querem resolver o problema de Paranavé, elas querem inaugurar placas. Outro problema que nós temos também muito grande é Heitor Furtado. Semana, inclusive, saiu não sei se foi no próprio diário, mas houve uma enquete com relação aos acidentes e as pessoas que têm problemas os que utilizam a Heitor Furtado. Heitor Furtado é uma rodovia. Heitor Furtado é uma rodovia. O projeto nosso da Heitor Furtado, ele é muito importante estruturalmente
para que as pessoas, quando cheguem passem por Paranavaí, entendam que a cidade vai mudar, que ela está mudando e que ela vai ter uma nova cara. Ela vai ter uma cidade que ela quer crescer mesmo. Fazem uns 20 anos que nós chegamos perto de 100 mil habitantes e não conseguimos. Não conseguimos por quê? Porque o empresário não tem atratividade. Ora, se você catar a entrada da cidade, ela está igualzinha o prefeito Deusdedit, que é isso. Há quantos anos foi Deusdedit prefeito? Na época, uma obra moderna. Hoje não, ela perde, ela chega a ser assim, ela deprecia a nossa cidade. Então você imagina fazer uma grande avenida ali na Heitor Furtado, fazer um bulevar onde as pessoas possam fazer caminhada e andar de ciclismo, porque as pessoas fazem isso ali na vicinal com um grande perigo, sofre acidentes direto ali. Fazer uma avenida que atravessa a cidade inteira, que possa chegar até o Bougainville, que já tem pessoas morando lá, mas que possa levar essa infraestrutura para que a cidade tenha um fluxo de carros mais rápido e com mais segurança e sem cruzamento. Quantos amigos nossos, Adão, nós perdemos ali, que morreram graças à imprudência de motoristas, mas também por falta da estrutura nas vias. Então, estruturar isso é muito importante. Outra coisa que eu acho importante, ficando ainda nesse tema, é fazer um portal. Eu sou muito fã do portal que nós temos hoje em Cianorte. Você chega em Cianorte, você sabe que você está na capital do vestuário. Aqui não vai ser a terra da cidade maluca, né? Da corrida maluca, vocês podem ter certeza, né? Havia um pedido na Assembleia do grupo do candidato do PSD para que Paranavaí fosse considerada a capital da cidade maluca. Aqui é a capital da laranja, aqui é a capital da mandioca, talvez o lugar que mais faz fécula de mandioca no Brasil é Paranavaí. Então nós temos produtos e nós temos raízes. E nós temos também a bovinicultura. Então, nós vamos fazer um portal para que as pessoas saibam, cheguei em Paranavaí. A hora que ela entrar em Paranavaí, ela vai ver uma avenida ampla, bonita, falando, nossa, essa cidade é moderna e busca progresso. Quando a gente fala de infraestrutura, fala também de desenvolvimento. Nós temos algumas obras que começaram, importantes para o desenvolvimento da cidade e ainda estão em andamento ou foram paralisadas, por exemplo, o teatro e a rodoviária. Eu queria saber o que o senhor, qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação e como garantir que o dinheiro seja aplicado efetivamente e as obras caminhem em tempo hábil. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu já pedi para fazer um estudo do orçamento de Paranavaí. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento de Paranavaí é 500 milhões, é meio bilhão por ano é o orçamento de Paranavaí. Então não justifica ter um monte de obra parada, igual nós temos aqui. A rodoviária, ela está parada há anos, foi feita aquelas placas, foi feita uma modificação e não terminou, né? E tem as obras, não são só essas duas que você elencou, não, tem várias obras paradas. A necessidade dessas obras é iminente. O Teatro Municipal era um grande marco de Paranavaí. Você lembra que quando nós chegamos aqui, eu não sei se a Monique já estava aqui em Paranavaí, mas nós chegamos a ter alguns espetáculos, servia muito bem a comunidade. Então, dar sequência às obras que estão paradas é um projeto de vida minha. Na política, alguns administradores, quando eles alcançam a prefeitura, o Estado, eles abandonam com medo de se identificar como aquele projeto não tinha sido dele. Não, todos os projetos que estão em andamento merecem e serão terminados, principalmente na área da saúde. Outro dia foi feito um vídeo por um candidato a vereador do MDB e mostrou como está o PA não, agora não é mais PA, é UPA, né? A UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Gente, aquilo é um descaso com as pessoas. E, além de ser da saúde, é um problema estrutural. Vocês sabiam que lá, apesar de todo aquele lixo, aquela sujeira, estão fazendo radiografia lá dentro. Então, isso não pode acontecer. Eu acho que se as obras são importantes, se você começa uma obra, seja de reforma ou de construção, se você começa essa obra, é porque a cidade precisa dessa obra. E se ela precisa, tem que ser terminado em tempo hábil. Perfeito. A atual gestão defende que o terminal urbano seja demolido e para a construção de um novo. Eu queria saber se o senhor concorda com esse argumento e como resolver esse problema estrutural do terminal urbano. A atual gestão ela fez uma desapropriação muito grande ali na frente com o intuito de resolver um problema dos usuários de droga. Basicamente foi isso que foi feito. Inclusive cercaram lá e está parado até hoje. E os usuários só trocaram de lugar. Nós vimos recentemente matérias onde demonstram que essas pessoas só migraram de um lugar para outro.
A cidade de Paranaguá ela tem que passar por um choque de transformação no centro e nos bairros também, principalmente nas esferas comerciais. Uma remodelação daquele terminal urbano é muito interessante. Tirar de lá nunca. Tirar de lá nunca. Porque ele, estrategicamente, talvez um pouco até por sorte, né? Porque foi a história que trouxe ali. Antigamente era um terminal rodoviário intermunicipal, mas ele traz com que todos os bairros sejam colocados dentro da cidade, de forma rápida e aí, de forma integrada. Então, o terminal merece sim uma reforma. Aquela parte de fora do terminal merece uma remodelação para que as pessoas fiquem mais à vontade. E nós vamos implantar ali dentro do terminal rodoviário uma base da Polícia Municipal. Você sabe que a Guarda Municipal, o ano que vem, deve mudar de nome, ela passa a ser Polícia Municipal com outras atribuições. Então, colocar ali dentro um posto da Guarda, eu acho que vai sanear grandes problemas que a gente vem correndo ali. Modificá-lo, sim. Modernizá-lo, necessário. Tirar dali nunca. Candidato, a gente continua falando sobre a situação do terminal urbano, mas agora da ótica do desenvolvimento social. É, essa questão já é como o senhor citou, já é uma questão que se prolonga, né? E envolve também a saúde pública, né? Porque grande parte da população em situação de vulnerabilidade que vive ali tem o problema do uso de drogas também, né? Como o senhor pretende solucionar essa questão pensando no acolhimento e na assistência dessas pessoas em vulnerabilidade? Nos últimos anos, nós vimos toda a nossa grade de assistência social sumir. Por exemplo, Paranavaí hoje não tem mais albergue. Eu, pelo menos, não sei onde funciona. Né? A atual secretária de Ação Social mora em Maringá. Eu não a conheço. Eu não a conheço. Não sei qual que é o expediente que ela dá, se ela vem para cá. Não quero fazer jamais julgamento de uma coisa que eu não sei. Mas eu vejo que a assistência social ela tem que estar na rua, ela tem que estar andando. Claro que houve modificações na legislação e hoje eu não posso simplesmente abordar essas pessoas, colocá-las num carro e levar para um destino. A individualidade delas tem que ser respeitada. Mas também deixar o que está acontecendo não pode. Isso deprecia a cidade, isso causa pequenos roubos, pode causar no futuro mortes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos ter um investimento muito maciço na ação social e nós vamos tentar buscar resolver o problema lá na base. Porque essas pessoas que estão ali ou não são de Paranavaí, ou migraram dos bairros onde elas moravam para estar nessa vulnerabilidade. Nós temos aqui, próximo de nós, aqui na Heitor Furtado, vários pedintes ali dentro. Então, nós temos que tentar melhorar isso de uma forma muito concreta. Indo lá na base, buscando a solução do problema, e não simplesmente tentar acabar com a causa. Tá, com o efeito. Porque essas pessoas são seres humanos, merecem ter todo o tratamento dentro da legalidade, dentro da chance de poderem se tratar. Mas a legislação ela dificulta um pouco isso. Então nós vamos tratar pelo convencimento. Eu lembro governos anteriores que nós tínhamos vans na assistência social que passavam toda a noite buscando essas pessoas, conversando com elas através de pessoas especializadas, assistentes sociais, psicólogos. Nós vamos implantar isso em Paranavaí. Nós queremos dar o bem-estar a todos, inclusive essas pessoas em situação de rua, que nós temos bastante em Paranavaí. Ainda nessa ótica, envolve também para essas pessoas a situação da insegurança alimentar, né? Qual projeto o senhor tem para garantir alimentação para essas pessoas? Há 3 anos atrás, lembrando a pergunta do Adão, lá ainda quando eu estava em outro partido, nós fizemos alguns trabalhos de pesquisa e nós já detectamos essa insegurança alimentar. Há 1 ano e meio, 2 anos para cá, isso houve uma piora. Hoje nós temos problema de fome, não é nem de insegurança alimentar. São diferenças bem grandes no conceito social. Infelizmente, se nós não fizermos uma política muito rápida, essas pessoas vão acabar indo para o crime, vão acabar virando drogados, vão ficar em situação de rua. E, por exemplo, eu penso que o restaurante popular foi uma grande obra, né? E muito importante. Agora, se era tão importante, por que demorou 8 anos para sair? Ou praticamente 7 anos para sair. Então, essa velocidade do atual governo que nós vamos tirar. Nós vamos fazer uma coisa muito mais rápida. Nós vamos lançar um projeto, Monique, nós vamos lançar um projeto chamado Paranavaí Sem Fome. Nós vamos cadastrar todas essas pessoas de vulnerabilidade, nós vamos juntar com todas as pessoas, as entidades representativas, para que de uma forma ordenada nós conseguimos atender mais gente. Só para você ter uma ideia, na época da pandemia, uma vizinha da minha mãe recebeu de uma outra pessoa 4 pacotes de farinha de trigo.
Ela falou, nossa, na tua cesta veio 4 pacotes. Não, ela tinha recebido 4 cestas. 4 cestas. E aí você fala, então quem errou? As entidades que deram? Não. As entidades fizeram, tinha uma pessoa em vulnerabilidade, deram uma cesta. De repente a prefeitura deu uma entidade religiosa deu outra, uma outra entidade de assistência deu outra. Eu sei que ela tinha 4, e teve gente que ficou sem. Nós temos a marmita solitária, que é um negócio no papel muito bonita, mas nós temos um levantamento que mostra que muitas pessoas pegam 5, 6 marmitas e vendem ou trocam até por droga. Então, organizar a assistência social é muito importante, cadastrar as pessoas. Eu sou empresário, eu sou contador, tenho escritório Lux, atendo grandes empresas, e o que faz uma gestão ser importante? Ela tem informações. Então, qual que é o nosso projeto principal para combate à fome? Primeiro, é saber onde está essa fome. É ter um cadastro dessas pessoas e poder servi-las. E não é para servir para sempre. É para buscar alternativas para que em pouco tempo, em 2, 3 anos, elas consigam sair dessa situação de fome e passem a ser pessoas produtivas dentro do sistema de Paranavaí. Eu gostaria de mudar um pouquinho agora para falar sobre segurança. A violência da mulher é um problema que a gente tem na cidade, não só aqui como no estado, no Brasil, né? A gente teve um levantamento que no primeiro trimestre desse ano, Paranavaí registrou 135 casos de violência contra a mulher, contra 131 no ano passado. É uma diferença pequena, mas houve um aumento de 4 casos. Exato. Caso o senhor vença, se torne prefeito, como atuar nesse combate, né? Quais projetos o senhor tem? Como que o senhor vê essa questão? Eu estive em Maringá, conversando com o prefeito de Maringá, inclusive esteve numa época aqui comigo, conversando, esteve num encontro que nós fizemos aqui em Paranavaí, e Maringá tem a primeira Secretaria da Mulher Municipal, e nós vamos implantar a Secretaria da Mulher. Pode parecer assim, pô, você vai pôr mais um secretário? Não, não. É que eu trazendo a Secretaria da Mulher, eu consigo trazer junto com ela verbas essenciais para que eu possa defender a mulher, não só na questão da Maria da Penha, mas em todos os aspectos. O Brasil ainda é um país que paga salário diferente para homens e para mulheres, em atividades únicas. Então, eu trazendo essa secretaria, trazendo ela com todo o respaldo, não só um papel, tá? Tem muita coisa que as pessoas falam, eu quero trazer porque é bonito. Não, não quero trazer porque é bonito, eu quero soluções. E uma das soluções que nós temos é a ampliação da nossa Guarda Municipal, inclusive com a contratação de mulheres na Guarda Municipal, para se criar uma patrulha Maria da Penha dentro da Guarda Municipal. Eu tive agora, há menos de 2 dias, conversando com alguns policiais da Guarda Municipal, e eles me falavam exatamente isso que você falou. A cada 10 ocorrências que eles atendem, 6 é de violência doméstica, às vezes com a mulher, às vezes com crianças, e eu acho que falta, né? Principalmente no caso da violência contra a mulher, é muito importante eu ter uma guarda municipal que tenha mulheres também, que eles possam trabalhar um casal, claro, que eu vou precisar um pouco mais da força do homem em algumas intervenções, até para não se transformar uma coisa como letalidade, mas que eu tenha a mulher também para atender aquela vítima lá. Então, a Secretaria da Mulher é talvez o grande passo que o Paranavaí nunca teve, e nós vamos atendê-lo, não só na questão de segurança, mas na questão de infraestrutura, na questão de cursos, de modernidade, e também trazer o banco para financiar as mulheres empreendedoras. O senhor falou da questão da guarda municipal, mas a nossa delegacia da mulher também não tem uma mulher à frente, né? Nós sabemos que não é uma competência especificamente da prefeitura, mas como que a prefeitura pode auxiliar para que haja uma transformação nesse sentido? Quando eu trago a Secretaria da Mulher e eu crio um núcleo da mulher brasileira, eu vou tentar tirar essa delegacia de onde ela está hoje e dar uma independência para ela em outro ambiente, exatamente para não haver o constrangimento. Bendito, você falou bem feito, que na verdade não existe uma obrigatoriedade de ser uma delegada mulher. Mas, gente, seria muito mais fácil, entenda você como mulher, você chega lá bem vulnerável, porque vai estar numa situação de vulnerabilidade, e você tem que conversar assuntos com um homem que muitas vezes não está preparado para isso, né? Então, com a introdução da Secretaria da Mulher, sim, nós teremos a Casa da Mulher e nós vamos trazer todos os artifícios para a mulher, e vou pedir, inclusive, para o Governo do Estado, para a Secretaria de Segurança Pública, que desloque a Delegacia da Mulher de onde ela está para um ambiente separado, onde a mulher pode ser não só atendida, mas que ela pode ser acolhida, e que de lá também ela já tenha a sua proteção, que ela possa ter um amparo maior do que nós temos hoje. Candidato, vamos agora mudar de tema, vamos falar um pouco de educação. E eu vou, até por questão do tempo, eu vou juntar algumas perguntas para que o senhor possa, de repente, resumir isso para nós da forma que for
mais viável. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, destaque do Paraná, é um notório, divulgado semana passada, inclusive. Paranavaí também ostenta uma posição de destaque nesse conjunto e tem, inclusive, segundo esse mesmo estudo, a melhor nota paranaense com 9,4 de um estabelecimento de ensino. Pergunta: olhando para esses números, a nossa impressão é que está tudo bem, mas na contramão desses índices, nós temos temas recorrentes, de que é preciso investir em educação. A pessoa sempre fala educação, precisa de investimento, precisa de investimento. Aquilo, a escola é boa, não é bem assim, ela precisa de investimento. E outra, já para a gente ganhar tempo, uma das grandes reclamações com relação à formação continuada e salário dos professores. O senhor falar sobre esses dois? Vou começar a falar do IDEB, né? O IDEB é um índice, ele não devia ser só o índice. Eu conversando com alguns professores da rede municipal, parece que o IDEB deu bom, está tudo muito bem. Parece que nós temos uma escola que alcançou uma nota interessante, todas as escolas estão bem. A realidade não é essa. Quem visita as escolas públicas em Paranavaí vê uma deficiência muito grande, principalmente nas acomodações. Nós sabemos que o atual governo comprou inúmeros ar-condicionados e até hoje não colocou. E olha que nós vivemos uma cidade extremamente quente. Então, o bem-estar do estudante, do aluno, o bem-estar dos professores, dos funcionários tem que ser revisto em Paranavaí. Tá? Eu notei nas conversas que eu tive com os professores uma insatisfação muito grande. O município de Paranavaí ele trata todos os funcionários, independente da sua categoria, de uma forma única. E o professor sempre teve uma legislação separada, os médicos têm uma legislação separada, os enfermeiros têm uma legislação separada. Então, claro, respeitando o limite constitucional da folha de pagamento, nós vamos sim tentar atender os anseios de cada uma das suas categorias. Até porque, se eu fizer isso, eu consigo atender, aumentar um pouquinho mais aqueles que ganham menos. Porque, na verdade, nas conversas que eu tive com os professores, em especial, o problema não está no salário. O problema está nas garantias. Eu sou muito favorável e gosto muito da escola cívico-militar. É óbvio que eu falar de ensino fundamental, eu não vou poder implantar uma escola cívico-militar lá dentro da escola do ensino fundamental. Mas nós podemos voltar para a escola, coisas que eram preceitos anteriores que deram certo. Na medicina está acontecendo isso. Tem muita coisa que antigamente a nossa avó usava, que estão voltando a usar porque comprovadamente deu certo. Então, por exemplo, formação de fila na entrada e saída de aula. O hasteamento cívico-militar para que as pessoas que as crianças possam aprender. A educação de trânsito, porque hoje nós temos um grande problema de trânsito. As pessoas não param na faixa. As pessoas não param na faixa. Por quê? Porque, de repente, as escolas não ensinam e a criança propaga. Eu tenho um caso, minha filha participava de uma escola particular, mas ela participava de um clube de meio ambiente. E eu joguei um dia um papel de bala na rua, de parar o carro e buscar. Porque a criança contamina do lado bom os pais e faz com que eles façam isso. Então, só balizar a educação de Paranavaí pelo IDEB é desrespeitar os alunos, os professores, os pais e as crianças. Escola de tempo integral é outro discurso recorrente, e nós temos algumas décadas já com esse debate. Afinal, escola de tempo integral e o contraturno, isso está bem delimitado na avaliação do senhor? E outra, o senhor é defensor em como pretende fazer essa rede, caso sim? Veja bem, a concepção de escola em tempo integral, houve uma mutação nesse pensamento. As pessoas achavam que escola em tempo integral é a criança passar 8, 10 horas dentro da escola, né? E, na verdade, a escola em tempo integral, ela tem que trazer esse aluno para o contraturno para que ele tenha atividades e que essas atividades sejam receptivas. Você imagina, Reinaldo, você passar 8 horas estudando, você não chega na segundo ano, você cansa demais. Principalmente uma criança que precisa brincar, precisa ter lazer. Então, existe uma adoção do MEC para 2025, 2026, todas as escolas de ensino fundamental terão que ser escolas integrais. Tá? E não significa necessariamente de tempo integral, mas que estejam integradas todo o trabalho que vai ser feito. O que nós pensamos nisso? Como resolver um problema, já que as escolas são ocupadas pela manhã por um grupo e à tarde por outro? Como nós faríamos essa colocação? Eu estou com um grupo de estudos, inclusive envolvendo professores municipais, alguns estaduais, alguns entendidos de educação, onde nós queremos criar núcleos.
núcleos onde eu possa reunir essas crianças no contraturno delas. E lá elas vão ter todas as atividades principais. Vão ter que fazer a sua tarefa escolar, vão ter o reforço escolar, vão ter acompanhamento de psicólogos, vão ter acompanhamento de assistentes sociais e, acima de tudo, terão esporte, lazer, algumas aulas práticas de bem-estar social, de práticas domésticas, coisas que eu tive na minha aula que me engrandeceram bastante. Não adianta eu manter o aluno lá o tempo todo numa aula só para colocar ele na quadra para jogar bola. Aí vamos falar assim, mas e dinheiro para isso? Gente, o orçamento de Paranavaí, eu falei, é meio bilhão. Para o ensino público, por ano, dá 125 milhões por ano. Né? Aí você tem lá, por exemplo, a folha de pagamento, e mais você deve ter hoje em torno de, acho que é 12 ou 13 mil alunos. O dinheiro que a educação tem dá para ter todo mundo em escola particular. Não é isso que nós queremos. Nós queremos formar o nosso cidadão. Nós queremos ter escolas públicas boas, de qualidade. Então, fazer um contraturno, reunir módulos, por exemplo, um lugar que é ocioso o ano inteiro, parque de exposição. O prefeito, inclusive, tem uma birra com aquilo, né? Mas é um lugar que pertence ao município e é cedido à sociedade rural. E vai continuar assim, tá? Enquanto eu for prefeito, vai continuar assim. Porém, nós podemos usar melhor aquilo lá. Nesse período que não tem exposição, essas crianças podiam ir lá e desenvolver atividades lá. Nós podemos, por exemplo, ter psicólogos e assistentes sociais em escolas, e nesse contraturno é obrigatório por lei. Mas nós não teríamos dinheiro para contratar tantos psicólogos. Mas nós podíamos também fazer uma banca e usar o efeito digital. Uma banca igual essa. Imagina que nós temos 5, 6 psicólogos, 5, 6 assistentes sociais. Cada vez que tiver um problema em alguma escola, a pessoa poder online consultar esses profissionais. Eu acho que é a grande tacada. Finalizando esse tema da minha parte, a pandemia trouxe sabidamente, queimou-se algumas etapas. O ensino remoto se tornou muito mais necessário e para já, sem até um certo planejamento. Educadores falam em uma década para recuperar, outros falam em 2 décadas. É possível acelerar isso? O senhor enxerga também que há essa perda e como fazer isso? Você imagina, eu sei um caso específico, né? A nossa secretária do lar, ela tinha uma filha em idade escolar na época da pandemia, e ela, uma pessoa semi-analfabeta, desculpa, semi-analfabeta não, desculpa, vamos falar a palavra certa, alfabetizada, mas ela tinha feito até o que seria na nossa época o ginásio, e ela, sem didática nenhuma, teve incumbência, e não é culpa dos professores, não é culpa do município, foi a culpa da pandemia. Pandemia não consegue se programar, né? Mas ela teve que ensinar essa criança, ela teve que ajudar essa criança a fazer tarefa, a desenvolver escola, porque era o que você falou, era o ensino à distância. Eu acho que voltar para trás agora, tentar recuperar isso é tempo perdido, nós temos que ir para frente. Por exemplo, é muito incrível, mas a sala de aula da escola hoje primária, da escola do ensino fundamental, é a mesma sala de aula que eu estudei. É uma lousa parecida com aquela parede, o cara com giz, e dando aula, e dando aula. Nós temos que modernizar isso aí. Tá? O meu conceito de escola é o seguinte: todo estudante da rede pública municipal vai ter um tablet. Nós vamos adotar o estudo totalmente digital. Claro que não vai ser do dia para a noite, né? Então, nós não vamos chegar lá em janeiro e o primeiro semestre já ter isso. Mas nós vamos implantar nesses 4 anos. Nós não teremos mais aquela lousa tradicional, nós vamos colocar as lousas digitais, porque tem dinheiro para isso. E se nós fizermos um projeto piloto, o MEC tem mais dinheiro ainda para isso. Eu quero que o estudante ele viva o mundo que ele vive hoje. O mundo hoje é tecnológico. Eu tenho um escritório. Primeira coisa que eu pergunto para alguém que vai fazer teste lá: você desenvolve algum tipo de atendimento com relação a Excel, Word? Porque se ele não souber mexer no computador, ele não pode trabalhar. E isso serve para todos. Hoje, um operador de trator tem que saber isso. Então, eu quero trazer toda essa tecnologia para a escola. Aí nós vamos deparar com um problema que nós encontramos na pandemia, que era a questão da internet na casa desse aluno. Porque na escola eu vou garantir a internet para ele. Pode ter certeza. Mas lá na casa dele, como é que faz? Tem um fundo chamado FUST, que é arrecadado de todas as empresas de telecomunicação. Esse fundo ele existe para desenvolvimento de projetos para que a internet chegue em todas as áreas sociais. Então, eu posso colocar uma antena de alta potência na casa desse aluno, e para não desvirtuar o uso dela, eu posso dar horário. Então, ela vai funcionar das 8 da manhã às 9 da noite. Às 9 da noite desliga-se isso, porque para que o aluno, nesse período, ele possa utilizar toda essa tecnologia. Nós não podemos deixar nosso aluno de ensino fundamental
fora da tecnologia, porque aquele aluno que está lá no colégio particular, que é o concorrente de mercado dele, que é o que vai fazer vestibular com ele, que vai fazer o Enem com ele, vai estar na tecnologia. Então, nossos estudantes, em 4 anos, vão estar todos eles estudando via tablet com lousa eletrônica. Candidato, não dá para ter uma conversa como essa sem falar de saúde. Você falou um pouquinho sobre a questão da UPA, mas eu queria que você falasse também de um dos grandes problemas da saúde, que é a fila de espera nas especialidades. Como integrar município, estado e União nessa relação aí de especialidades? Ficou muito cômodo para o gestor municipal, que toda vez que fala de especialidade, ele fala, olha, isso não é função minha, é função do Estado, né? Só que o munícipe, ele não quer saber se quem vai pagar é o Estado, o município ou a União, ele quer ser atendido. Mas vamos começar antes. Onde nascem essas questões de especialidades? Nasce lá no posto de saúde, que hoje também tem uma demanda muito maior do que a oferta. Eu tive visitando alguns postos e eles continuam com filas. Sabe por quê? Porque nos últimos 40 anos, esses postos de saúde continuam fazendo igual fazia 40 anos atrás. Ora, se faz igual a 40 anos atrás e a população cresceu, o problema está igual ou está maior. Um dos grandes passos que nós vamos dar para terminar isso aí seria basicamente introduzir em Paranavaí a questão da telemedicina. Outro dia uma pessoa falou, mas você vai pôr um app, nem todo mundo vai ter capacidade de mexer com o app, principalmente os senhores, as pessoas de mais idade e tal. Eu falei, não, vai ter o app. O app vai ter, porque isso é uma coisa muito importante para nós. Mas, acima de tudo, nós vamos ter o WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo conhece. Quando eu consigo fazer a telemedicina funcionar, principalmente no generalista, no clínico geral, eu vou reduzir a fila de atendimento no posto. Isso vai me dar mais capacidade para aquelas pessoas que chegam no posto serem melhores atendidos. Isso vai também diminuir um pouquinho a fila de especialidades. Com relação às especialidades, não tem outro caminho. Vai ter que ser feito um mutirão. O município, ele tem que pôr dinheiro para que esses mutirões aconteçam. Veja bem, é muito bacana, né? Se você catar, nós vamos ter aqui 3, 4 candidatos, todo mundo aqui vai falar assim, olha, a minha prioridade é saúde e educação. Só que muitas vezes o município deixa de investir os 25% da saúde e deixa de investir os 25% da educação. Eu vou dizer mais para você de Paranavaí. Além dos 25%, se precisar colocar mais 5%, porque a maior infraestrutura que o município tem é a saúde daqueles que aqui moram. Então, nós vamos fazer mutirões, sim, nós vamos mapear, volto a dizer, a intenção de ter a formalidade, a informação para tomar as decisões. Então, vamos mapear onde está esse paciente e o que ele precisa. Eu tenho uma coisa importante para isso também. Vocês sabem que todo o sistema hoje de saúde em Paranavaí, ele fica vinculado ao central de leitos, né? Construir um hospital municipal é inviável. É um custo muito alto e demanda muito tempo para se consiga isso. E ele vai ser deficitário, porque ele vai atender demandas de baixa complexidade, que é pouco remunerado pelo SUS. Nós estamos conversando principalmente com a Santa Casa de Paranavaí, para que o município de Paranavaí, nós enxergamos na prefeitura, que nós possamos locar 40 leitos. E isso nós deixamos, de um lado, os masculinos e os lados femininos. E aí os nossos munícipes que estão lá na UPA não vão para a fila, eles vão direto para esses leitos que nós temos lá disponíveis. Candidato, muitos temas para debate e até pouco tempo para fazermos essa conversa de forma mais estendida. Eu vou só fazer da minha parte aqui uma pergunta e já passar para o nosso encerramento devido ao tempo. É só com relação ao centro comercial de revitalização, que é uma proposta, inclusive, da SEAP, seria importante esse compromisso de forma séria, e, se possível, e daí, a partir de então, caminharemos para o encerramento. No governo do Rubens Felipe, nós tivemos uma modernização do centro. O Rubens já faz muitos anos que foi prefeito em Paranavaí. Nós fizemos o Passeio Travessias. Nós vamos revitalizar e readequar o processo de Passeio Travessias. Nós vamos urbanizar melhor a cidade e todas as calçadas, não só do centro comercial de Paranavaí, mas lá do IP, lá da Vila Operária, nós queremos dar uma cara nova para a cidade. Eu vejo que talvez a adoção de plantio de flores, principalmente nas vilas rurais, pode ser uma grande solução da ociosidade delas. Então, nós vamos usar essas flores para enfeitar. Tem um canteiro belíssimo ali perto daquele posto da Heitor Furtado, que foi a iniciativa privada que fez.
olha aquilo e aquilo que nós vamos fazer. Nós temos um problema também, Adão, que é a questão das faixas de segurança, elas estão mal posicionadas, isso causa problema no trânsito, nós vamos melhorar isso. E nós temos um projeto muito audacioso, que será criticado por alguns. Nós vamos fazer um centro coberto em Paranavaí, para servir de apoio às festividades de Natal, Páscoa, etc, 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 que é um anseio muito grande de Paranavaí. Nosso tempo está se esgotando, candidato. A gente tem um pouco mais de 30 segundos. A gente gostaria de agradecer a sua presença. E para fechar, eu gostaria de deixar a pergunta: por que votar em Arildo Zocante? Votar em Arildo Zocante é talvez a grande oportunidade de fazer uma cidade diferente. As outras candidaturas, com exceção das vinculadas à esquerda, mas a outra candidatura que também se diz de direita, né, estando tanto tempo no PV, não sei como pode se dizer de direita, mas ela vem para repetir, isso está fácil no post do atual candidato a vice, que é o atual vice, ele fala que é a continuação daquilo que está acontecendo aí. Se você não está contente com a cidade, se você quer uma coisa mais moderna, mais objetiva, mais profissional, você vota no Arildo Zocante e você vota no 15, porque nós vamos fazer uma cidade diferente. Eu não vou conseguir passar 4 anos na cidade e fazer um sobrevoo depois e ver que a cidade não mudou. Nós vamos mudar essa cidade para melhor. Nós queremos, essa é a Paranavaí que nós queremos, com respeito e com liberdade. Na minha gestão, você vai poder criticar. O Diário do Noroeste agradece a presença do candidato Arildo Zocante, do MDB, e a sua audiência. Acompanhe as demais entrevistas com os candidatos. Diário do Noroeste, eleições 2024.